Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre arco-íris. Você sabe qual é o significado do arco-íris? No Antigo Testamento, nos primeiros séculos da humanidade, de acordo com a Bíblia, o homem se tornou tão amante dos prazeres, imoral, ímpio e corrupto, que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano e decidiu destruí-lo. Mas Deus não se arrependeu porque ele errou ao criar o ser humano, mas porque, por abusar do livre-arbítrio concedido, o homem se tornou o oposto do que fora planejado por Deus. Podemos ver nas Escrituras o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso está em Números, capítulo 23, versículo 19. O homem trouxe sobre si a imperfeição e a morte por sua desobediência no jardim do Éden. E isso trouxe enorme tristeza ao coração de Deus nos tempos de Noé. Deus criou um ser perfeito, mas livre. E vejamos o que houve. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 8. A perversidade entristeceu tanto a Deus que o levou a decidir acabar com a humanidade. Porém, um homem chamou a atenção de Deus. Era Noé, que fez com que Deus decidisse recomeçar a humanidade a partir desse homem e de sua família. Então Deus trouxe o dilúvio, conforme vemos a seguir. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Isso está em Gênesis capítulo 7, 21 a 24. Vamos para um pouco mais adiante, onde diz: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Gênesis capítulo 8, versículo 1. É a partir daqui que entra um símbolo maravilhoso do acordo de Deus com Noé a favor da humanidade. Mas antes, vejamos o processo até chegar esse momento. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Está em Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22. Vemos que, por sua decisão de não mais amaldiçoar a terra por causa do homem, Deus a entregou aos nossos cuidados, para que ela se mantenha enquanto for autossustentável. Na sequência, um pouco mais adiante, temos: então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens.
todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Isso está em Gênesis capítulo 9, de 8 a 11. Aqui, Deus estabelece uma aliança e faz um acordo com Noé, de não trazer a destruição à humanidade por meio de um dilúvio. O mundo não seria mais destruído por meio das águas. No que ele diz: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículos de 11 a 17. Temos então o surgimento do arco-íris, uma maravilha da criação de Deus por seu acordo com o único homem justo e correto encontrado na época para evitar a destruição total da humanidade. O que é então o arco-íris? É um selo da misericórdia de Deus pela humanidade por meio de Noé. Agora entramos no lado irônico do contexto que abrange esse símbolo. Para isso, pulamos para outro momento da história bíblica. Vejamos. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Em Gênesis, capítulo 18, versículos de 20 a 21. Um pouco mais adiante, diz: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a cidade. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Está em Gênesis capítulo 19, de 1 ao 7. Continuando a seguir. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Isso está em Gênesis capítulo 19, de 12 ao 13. E finalmente temos que, na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Isso está em Gênesis 19, do 27 ao 29. Vemos que, mais uma vez, por intercessão de um homem que agradava a Deus, outra família foi salva da destruição de duas cidades. Em ambos os casos, notamos a indignação divina com a perversidade humana, que, entre as suas características,
está o descontrole pelas paixões sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Tal comportamento tem sido apoiado também por pessoas que consentem com tais práticas e são chamados de simpatizantes. Alguns movimentos têm corrompido o verdadeiro significado do arco-íris, tornando-o símbolo daquilo que Deus, em sua palavra, abomina, e que foi um dos motivos da destruição da humanidade num primeiro momento, e depois de 2 cidades inteiras. O que de fato se concretiza é uma afronta ao que Deus pensa, e um desrespeito ao que provém de um ser santo e soberano sobre tudo e todos. Mas Deus tem esperança de que muitos reconheçam a necessidade de se arrependerem. E vemos um trecho que confirma isso. Olha só, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A paciência de Deus significa salvação. Isso quer dizer que o tempo que ainda nos resta é a espera de Deus pelo nosso arrependimento em relação a tudo o que nos separa da sua presença hoje, para que sejamos salvos. Arco-íris. Agora você sabe o que significa e por que foi criado. Não caia na influência dos movimentos. Isso é o que eu queria deixar hoje. Agradeço por ter assistido. Espero que esse conteúdo possa agregar conhecimento a você que está assistindo. Se você quiser apoiar o meu trabalho e receber novidades, se inscreva no canal. Se achar que pode ajudar alguém a ter um pouco mais desse conhecimento a respeito de Deus, compartilha, ativa aí as notificações para ser avisado quando surgir alguma novidade. E deixa aí o seu like, se por acaso você gostou. Eu fico por aqui e até a próxima aí.